Não estou preocupado em ter opinião popular, eu sempre falo isso. Eu tenho compromisso com a minha verdade, eu não falo aquilo que o público quer ouvir. Eu acho que a gente tem um problema grande no Rio de Janeiro e eu explico por quê. Passou da hora do Flamengo ter o próprio estádio dele. O Fluminense tem que ter o estádio dele. E meu mundo ideal é o Maracanã virar uma espécie de um Wembley. Como assim? Botafogo tem o Engenhão, Vasco tem São Januário. Flamengo tem o, sei lá, Flamengo Stadium. O Fluminense tem o Tricolor Stadium. Tô inventando dois estádios qualquer aqui. E aí, você manda o grosso dos seus jogos ali. Os clássicos, a gente joga todo mundo lá. Vasco, Flamengo, Flamengo e Botafogo, Fluminense e Vasco. Joga lá. E alguns outros jogos da temporada você manda lá. O próprio Fluminense não tem média de público para jogar no Maracanã. Várias vezes. E olha que o Fluminense ano passado teve um ano incrível. Você vê que o Maracanã não está completamente lotado. Às vezes até jogo para 16, 20 mil pessoas. Dá prejuízo. O custo do Maracanã é um absurdo. Então, é interessante para o próprio Fluminense ter um estádio ali do tamanho de São Januário, 20 mil, e para os jogos de mais apelo, quarta de final de Copa do Brasil, Libertadores, eles jogam no Maracanã. Sendo que a gente só... Por que eu tô falando isso? Porque, irmão, é inviável 4 clubes jogar lá quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Às vezes até mais do que isso, quarta, quinta, sábado e domingo. Vai arregaçar o gramado. Em vez de bota então uma grama artificial lá, uma sintética. Eu nem sei se até o sintético suporta esse volume absurdo de jogo. Mas assim, do jeito que tá também não dá. O Vasco não pode ficar privado de jogar no Maracanã. É um equipamento público, por mais que tenha uma permissão precária lá, que seja gerido por 2 clubes privados, mas é um patrimônio público e todo mundo paga imposto daquilo dali. Sendo que eu acho que a gente tem que achar uma outra solução. Qual era o meu mundo ideal? Faz um conjunto. Pô, o Engenhão dá pra jogar lá também, cara. Faz um mix de Engenhão, Maracanã, pro Vasco ter a possibilidade agora de fechar São Januário para fazer a reforma. Flamengo, até pelo poder econômico que o clube tem, passou da hora de ter o estádio próprio dele para ele mandar, fazer o que ele quiser, gerar um relacionamento com o torcedor. A gente vê que o Flamengo, com os times que tem montado, lota o Maracanã sempre, dava para fazer um estádio até maior do que o Maracanã, porque eles têm média de público para isso. E dava pra todo mundo brincar. Porque eu acho que a gente tá nesse problema. O próprio Flamengo e o Fluminense várias vezes não jogam lá, porque o gramado tá em manutenção. Então, assim, tem um lado de que eu quero jogar lá e o Vasco não pode ficar privado de jogar lá de maneira alguma, mas eu também entendo que de fato existe o problema do gramado. Então, se as pessoas fossem maduras e não são, parar com a merda do clubismo e pensar no produto, vamos sentar na mesa como cavalheiros e vamos tentar achar uma solução enquanto o Vasco vai fazer o estádio dele. Porque o Vasco até outro dia não ligava pro Maracanã. A briga agora é porque a gente precisa fechar São Januário para uma reforma. Tá muito ruim o estádio do Vasco. Passou da hora. E a média de público do Vasco não comporta São Januário. É 2 horas, 3 horas, acabou o ingresso. E isso com time ruim, agora com time bom, então nem se fala. Então não dá, São Januário não dá mais pra gente. Mas eu entendo que tem um lado do gramado também. Então são N variáveis nesse quesito pra resolver. Eu já ia perguntar, reforma de São Januário também nesse jogo rápido, sua opinião? Cara, eu acabei de falar, tá? Ó, São Januário ele tem N problemas. O estádio é antigo. E quando eu falo antigo, é tudo. Por exemplo, meus 2 primeiros jogos como imprensa em estádio foram agora no estádio da Portuguesa, na Ilha do Governador. Estádio bem cuidadinho. A cabine, cara, tem estrutura nenhuma. É pequena, umas outras tem uma mesinha, mal tem tomada, não tem ar-condicionado. E quem teve lá me falou, irmão, tu tá achando ruim? São Januário é muito pior. É ainda menor, também não tem ar-condicionado, não tem mesa. O elevador é um negócio assim que é claustrofóbico, nem entra naquele elevador lá. A gente vê, pô, o velório do Dinamite, pô, com a placa caída. O verdadeiro Clube do Povo, se eu não me engano, em cima. Uma parada caída. Você dá uma volta em São Januário, tá feio. E outra, a galera exalta muito a festa ali da barreira do entorno, sendo que tem os dois lados da moeda. E eu vou falar, inclusive, de repente tem gente que não sabe, eu desenvolvi um problema de saúde por causa de Vasco e Ituano estreia do Brasileiro de... Vasco e CRB, estreia do Brasileiro da Série B do ano passado. Eu desenvolvi uma agorafobia, eu posso até contar. E aí eu aproveito e falo do problema que São Januário tem hoje. As ruas são muito apertadas, virou uma espécie de fanfest. Tem muita gente, inclusive, que nem tem ingresso, mas vai lá para curtir a festa da barreira e ver o jogo por ali mesmo, pelos botiquinhos do arredor. E a gente sabe que dentro do estádio não tem estrutura pro cara tomar o gelinho dele dentro ali de boa. Então a galera prefere ficar bebendo do lado de fora. E aí quando chega a hora de entrar, é confusão direto, João. O vão me invadir, gás de pimenta, muitas das vezes até confusão, porque decide entrar todo mundo em cima da hora e você sabe como é que os portões de São Januário são bem pequenininhos, tem aquelas caracóis e dá problema. E a mobilidade ali tá horrível.
Teve um jogo Vasco e Grêmio, que eu cheguei um pouco atrasado, eu tinha que ir na Mega Loja pegar 2 ingressos que eu ganhei do BMG, que eu ia dar pra dois convidados meus pra ver o jogo lá na Social. Eu tirei minha camisa, amarrei por cima, pedi os meninos pra ir na minha frente, pra me esconder, porque os outros iam pedir pra parar pra tirar foto, eu não dava. Pra mim conseguir dar tempo, porque eu cheguei em cima da hora pra ir lá e voltar. Cara, você não consegue andar. Tem hora que trava ali o entorno, você sabe que você tem a tomada aérea lá da Vasco TV. Você não vai pra frente nem pra trás. É aquelas barraquinhas ali, a galera aglomera e tu não vai nem pra frente nem pra trás. Eu desenvolvi uma agorafobia. Pra quem não sabe, agorafobia é ataque de pânico no meio de multidão. Na estreia do Vasco e do Ituano, eu sempre chego cedo, mas nesse dia deu ruim. Eu cheguei um pouco atrasado, entrei na fila. Faltavam uns 15 minutos pra começar o jogo. Portão 9, não entro lá, mas nem a pau. E aí entrou a fila, não sei o que aconteceu, a polícia travou a catraca e a galera chegando, e posto de gasolina ali tudo apertado. E o jogo começando, vamos invadir, a polícia para. E aí, eu não sou alto, né? Eu tenho 1,72, não sou tampinha, mas não sou alto também. As pessoas que estavam ao meu redor eram mais altas do que eu. Então fiquei apertado no meio de todo mundo, eu mais baixo. As pessoas uma apertando a outra e a galera gritando, vamos invadir. E a polícia para. E o nego começa um a empurrar o outro, sai o gol do Raniel, que o gol é com 1 minuto, alguma coisa assim. Aí que o nego fica maluco mesmo do lado de fora. Abre! Daqui a pouco a polícia... Aí eu tô passando mal, vou desmaiar, eu tentando sair, não conseguia. Um cara foi me puxando no meio dos outros, assim, vi que eu realmente tava passando mal. Eu fiquei perto de uma carrocinha ali, e a carrocinha já tava empenando. Porque as pessoas estavam se apertando, né? Aquelas carrocinhas de madeira da rua, de alumínio, ela já estava envergando. Cara, foi Deus. Na hora eu fiquei puto, mas foi o que salvou talvez até a minha vida. Porque quando a polícia soltou o gás de pimenta, aí dá aquele estouro de boiada, né? Todo mundo saiu correndo, eu tossi muito, lacrimejei muito. Mas foi o que me permitiu sair da multidão. Se eu fico, talvez, naquela situação mais 5, 10 minutos, talvez eu tinha morrido, cara. Talvez eu não tava aqui. Mas desde então eu desenvolvi uma agorafobia, que é pânico em meio de multidão. E São Januário, para quem tem esses problemas, hoje tá inviável. E não é uma experiência, entre aspas, cômoda. Você quer estar com a galera, tá cheio? Cheio é uma coisa. Tá todo mundo empilhado um dentro do outro, como se fosse um formigueiro, é outra situação. E hoje São Januário tá assim. O banheiro, a gente sabe que muitas das vezes dá vontade de tu vomitar quando tu vai no banheiro de São Januário, já entra tampando o nariz, um cheiro horrível. Um banheiro antigo, parece aquele banheiro de boteco da década de 80, 90, aquele banheirão altão, sabe como é que é os banheiros lá? Cara, o camarote, com todo respeito, não dá pra chamar o camarote de São Januário de camarote. É um cômodo apertado, que inclusive quem tá ali na arquibancada no lugar mais alto, ele facilmente consegue pular lá pra dentro, dependendo de quem tiver lá. Se o cara quiser dar uma porrada no cara lá, ele entra lá e dá uma confusão. Tanto é que naquele briga generalizada de Flamengo e Vasco, muita gente pulou pra dentro das cabines de imprensa, pulou pros camarotes pra fugir daquela briga generalizada. Então não tem estrutura nenhuma, tá muito ruim em São Januário. Tanto em termos de cuidado, de zelo, como em termos de capacidade. Vamos lá, 40 mil, vai ficar pequeno também. Mas ainda assim, o entorno de São Januário, se eu tô achando ruim com 20, eu não sei que milagre que a prefeitura vai fazer para entrar 40 mil pessoas pro novo São Januário. Eu não sei, porque hoje eu acho que 20 mil já é muito. O estádio comporta, mas o entorno, acho que tinha que vender até menos ingressos. Você acha que se o Vasco pegasse um terreno, por exemplo, em outro lugar e fizesse um outro estádio, você acharia um absurdo ou acharia uma boa ideia? Então, eu já vi algumas pessoas falando isso, mas eu acho que o Vascaíno não vai aceitar nem a pau. Mas o Dieguinho? A gente tem um apego a São Januário, né, o JP. São Januário, sozinho, ele tem uma vida própria. São Januário, ele tem mais história, com todo respeito, do que muito clube de futebol. O Vasco tem o Vasco e São Januário é uma outra entidade à parte. Tanto é que, por exemplo, tem duas opções de reformação Januário. Ou é o clube associativo bancando, ou a SAF fazendo e virando dela. Eu não aceito isso aí nem a pau. Fica do jeito que tá, mas eu não aceito. Porque é inconcebível para mim os vascaínos lá atrás que se cotizaram para construir o maior estádio da América Latina da época e agora uma empresa passar a ser dona, não sou a favor. Fica do jeito que tá. Ou o clube arruma um potencial construtivo lá, ou um acordo com parceria privada, tipo a W Torre que ele faz, ele pega camarote, parte da renda, mas vender São Januário, sou completamente contra. E eu acho que o vascaíno não ia
lidar bem com isso. Até porque, assim, o Vasco não tem mais jogo de sem público. De tipo, o joguinho do Carioca dá 10 mil, joga em São Januário. Mas tem um outro estádio para 50 mil em outro lugar, ou 60 mil, que a gente joga lá. Não vai rolar, o jogo do Vasco dá a média de público maior do que esse todo jogo. Então eu acho que São Januário tem sim que aumentar a capacidade. E esse plus a mais é o Maracanã. Sendo que tem que achar... Até porque eu acho ruim, eu acho que foi uma burrice, tá, JP? Por parte do Vasco, se distanciar do Maracanã. Porque a imagem do Maracanã internacionalmente é muito importante. Acabou virando um pouco o estádio do Flamengo, em termos de imagem para o mundo. Maracanã, você já pensa quem joga lá? O Flamengo. O Vasco jogava muito lá, o Fluminense, o Botafogo, e o Vasco se distanciou. O estádio do Vasco é São Januário. É importante ter sua imagem atrelada ao Maracanã. O primeiro campeão daquilo lá é a gente. Então, assim, eu acho importante o Vasco continuar jogando lá. Pô, meus bonitos e bonitas, acabou o corte agora, mas calma, fica tranquilo. Tá vindo mais muita coisa por aí no Fora do Jogo Podcast pra você não perder nada, é muito simples, muito fácil. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e curte as nossas redes sociais. @Fora do Jogo Teste no Twitter e no Instagram. Vem que a gente tá esperando você.